Fala galera, e aqui no estádio do Vale, o Internacional mais uma vez tropeçou no Campeonato Gaúcho, empatou em 0-0 contra o Novo Hamburgo e como vocês podem perceber, eu estou aqui, à beira do gramado do estádio do Vale, que foi de muita polêmica, do início ao fim da partida. O Colorado reclamou demais aí da condição do campo e na sequência nós vamos trazer uma análise aqui de tudo que observei de Novo Hamburgo 0, Inter também 0, e além do presidente Alessandro Barcelos falando sobre a busca por reforços. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aí um maior número de pessoas aqui no canal, tá certo? Bom, é um vídeo aí um tanto quanto improvisado, mas é também para você ficar mais por dentro de tudo que aconteceu aqui no Estádio do Vale. Eu tive a oportunidade de caminhar aí pelo campo antes do início da partida e de fato é muito ruim, é impraticável e eu até acho que o Inter exagerou um pouco nas críticas, mas ele de fato ele atrapalha demais a prática do futebol. Uma partida que o Inter teve aí alguns testes pelo técnico Mano Menezes sendo realizados, como por exemplo, Mário Fernandes, ele sendo observado na lateral direita no lugar do Bustos, o Gabriel Baralhas começando no meio-campo como titular e o Johnny iniciando no banco, e 3 atacantes, Wanderson, Pedro Henrique e também o Alemão, e por isso o Internacional aí ficou um pouco mais ofensivo na partida. E no primeiro tempo, o Inter teve aí, além do gramado ruim, a pouca noite inspirada dos seus atacantes. Tanto o Wanderson, o Pedro Henrique até tentou alguma que outra jogada, mas não estavam bem. O Alemão, mais uma vez, muito mal. E tanto é que o Mano cobrou demais aí o centroavante do Internacional durante o primeiro tempo. Veio a segunda etapa e o panorama permaneceu inalterado e o Colorado aí tentando muito tentar jogar, mas isso aí acabou não acontecendo e por isso criou aí poucas chances. A mais clara, podemos dizer assim, veio no final, quando Alan Patrick fez uma grande jogada e acabou aí driblando 3 adversários, chutou, o goleiro defendeu, ainda bateu na trave e ali o Inter teve a chance da vitória que acabou não acontecendo. Fato é que o Inter tem mais um empate dentro da competição e começa a se afastar do primeiro colocado, o Grêmio. Até para efeitos de classificação na primeira fase, não é algo tão ruim assim, mas para efeitos de uma decisão de campeonato gaúcho no Beira-Rio, ela começa a ficar muito complicada, porque se o Inter chegar e decidir com o Grêmio, a decisão hoje é na Arena, então o Inter não terá, pelo menos agora, a vantagem do fator local, e o Inter, confirmando aí o seu favoritismo, deve avançar nas fases subsequentes do gauchão. Eu acho que o Mano Menezes hoje, eu acho que ele errou no jogo para fazer esses testes, justamente por conta aqui da condição do gramado. Não era, eu acho que partida para testar, eu penso que o Mano deveria ter a manutenção daquela formação que goleou o São Luís e também venceu o Ipiranga, até para depois aí que construísse o resultado para fazer algumas experiências. Eu acho que hoje errou aí o treinador do Internacional. Colorado que ainda teve algumas trocas aí, como por exemplo o Maurício no lugar do Alemão. O Maurício entrou até razoavelmente bem. O Luca no lugar do Pedro Henrique não leva nota, acabou aí sendo muito pouco acionado. Estevão no lugar do Wanderson, a mesma coisa. O Johnny entrou aí no lugar do Depena e também pouco fez, ou seja, é uma noite para se esquecer. Não deu nada certo, o Inter não conseguiu jogar bem, também muito por parte desse gramado que é ruim, eu reitero aqui para vocês. Então, acho que agora o Inter tem que já focar no Caxias e esquecer tudo que viveu aqui no Estádio do Vale.
nesse placar de 0-0. Teve uma reclamação também com a arbitragem, porque no segundo tempo o René recebe uma bola e, segundo o Inter, não tinha impedimento. O René toca para o Maurício, que ali até já estava errando o gol, mas no início da jogada teve impedimento e isso foi muito reclamado aí por parte do Inter no árbitro Douglas Schwenkber da Silva. O presidente Alessandro Barcelos, para a gente fechar esse conteúdo, ele concedeu entrevista aqui no gramado do Estádio do Vale antes da partida começar e eu separei aqui as principais aspas do que ele falou. Antes até se referiu à qualidade do gramado. O presidente definiu como lamentável a condição do campo aqui do Vale e que o gauchão não merece um gramado desses, que até o início de abril o Inter está vasculhando o mercado e que, se conseguir um reforço dentro das possibilidades, o Inter vai trazer, e tem que estar com o desejo de estar no Internacional, de disputar uma Libertadores. O grupo é bastante qualificado, que o Inter não vai trabalhar com valores fora do orçamento, que estão trabalhando com uma dívida e tem que viver dentro da realidade do clube. E por fim, o presidente disse uma frase que eu considero bem interessante, até sobre essa busca por reforços. Abre aspas: eu não tenho medo de perder uma competição por uma demora de contratação. Tenho medo de deixar o clube muito pior do que aquela que encontramos o Inter quando chegamos à presidência. Foi forte aí o presidente nessa manifestação, mas eu de fato até concordo com a sua manifestação. Assim, vi aqui do Estádio do Vale, Novo Hamburgo 0, Inter 0, um jogo muito ruim. O Inter tropeçou e o gramado de fato atrapalhou bastante a partida. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.